E o Internacional tem mais um empate nesse Campeonato Brasileiro, agora contra a equipe do Criciúma. E na entrevista, o técnico Eduardo Cudê solta uma informação que eu acho que ninguém esperava, pelo menos no dia de hoje, que é a saída de Hugo Malo. Ele confirmou com todas as palavras que o lateral direito espanhol está deixando o Inter e até por isso ele utilizou, por exemplo, o Igor Gomes na partida de hoje. Além disso, também quero te falar sobre a única boa notícia que a gente tem dessa partida contra o Criciúma e também sobre mais algumas coisas que o técnico Eduardo Cudê disse e sobre também um bastidor trazido para o Bruno Henrique após a partida contra o Criciúma. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Boa noite, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é sempre muito importante, tá bom? Além disso, deixa aqui nos comentários a tua análise dessa partida contra a equipe do Criciúma. Tu acha que o Inter jogou bem? Tu acha que esse empate ficou de bom tamanho? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa partida contra o Criciúma. A gente sabe que o técnico Eduardo Cudê, por exemplo, tinha muitos desfalques para essa partida, alguns desfalques até inesperados, como por exemplo, né, o do Fabrício Bustos e também o do Bruno Gomes, que principalmente o Bruno Gomes é um jogador que poderia ter entrado nesse segundo tempo. O Cudê hoje, por exemplo, teve só o Arangues com opção no banco de reservas, né, de um jogador ali com opção de volante, né, porque o Matheus Dias também é um jogador que a princípio está sendo negociado com o futebol da Dinamarca. Então o Inter teve muitos desfalques, mas ainda assim o Inter saiu na frente com o bonito gol do Bruno Henrique, inclusive numa assistência do Lucas Drummond, que hoje fez a sua estreia entre os titulares com a camiseta do Internacional, jogador de camisa 48. Eu fiz um vídeo hoje pela manhã, inclusive, trazendo alguns bastidores do que o Inter acha sobre o Lucas Drummond, né, de ser um jogador que o Inter acredita, né, que tem um biotipo parecido com o do Leandro Damião e que tem, assim, um jeito, uma maneira de jogar parecida do Leandro Damião. E por isso é um jogador que subiu tão rápido para os profissionais, mesmo não jogando na equipe sub-20. E exatamente por esse fator, o Inter hoje teve essa boa, grata surpresa, talvez a única boa notícia do dia de hoje, dá para se considerar o Lucas Drummond, que foi um jogador que a gente esperava que daqui a pouco, até por ser um guri, ainda ser um jogador que estava fazendo ainda o seu segundo jogo de profissional, mas na realidade, né, o primeiro, porque contra o Corinthians ele jogou só 10 minutos, e ainda assim foi um jogador que performou bem, tanto que quando ele sai para a entrada do Johan, né, o Inter acaba perdendo completamente a noção do jogo, até que o Inter toma um empate e poderia muito bem ter tomado a virada se não fosse o Fabrício novamente fazer uma grande partida. O Fabrício que vem sendo o destaque do Inter, um grande destaque, na verdade, nos últimos jogos, tá bom? O Inter que a partir de agora aí já está retornando de Criciúma, expectativa é que o Inter chegue até meia-noite já em Porto Alegre, porque amanhã já acontece a reapresentação do Internacional na segunda-feira, porque na quinta o Inter já enfrenta o Fluminense lá no Rio de Janeiro, lá no Maracanã. Ou seja, é um jogo bem importante para o Internacional, até porque o Inter vai enfrentar o lanterna desse Campeonato Brasileiro, por mais que a gente saiba, seja o Fluminense, é um time de bastante história, né? É um time de camisa pesada, é um time que venceu o Internacional e eliminou o Inter na Libertadores ano passado, mas hoje é um dos times mais fracos desse Campeonato Brasileiro, não só pelos desfalques também que tem na Copa América, como por exemplo o caso do John Arias, a lesão do André, a venda do Nito que acabou refletindo muito nesse caso, né? E não ter trazido reposições para o lugar, mas o Inter precisa fazer os 3 pontos nesse meio de semana, até para o Inter voltar a ficar perto daquele pelotão no G6, pensando nem no título mas sim numa vaga, por exemplo, para Libertadores no próximo ano. Lembrando que no próximo fim de semana o Inter volta a jogar no estádio Beira-Rio, já no dia 7, por exemplo, contra a equipe do Vasco da Gama, tá bom? Mas eu quero te falar o que alguns bastidores lá de Criciúma. Primeiro sobre uma frase muito interessante que o Bruno Henrique disse, ainda depois da partida contra o Criciúma, né, onde ele fala sobre o Lucas Drummond, né, dizendo que ele deu uma boa assistência para ele, dizendo que é um jogador, né, é um guri que trabalha bastante, que se dedica muito nos treinos, e inclusive ele contou esse bastidor, que bastante jogadores experientes, né, aí ele citou ele mesmo, e outros jogadores experientes do Internacional estão ajudando o Lucas Drummond, estão ajudando ele nesta transição, né, de categoria de base para o profissional, porque é a primeira vez que ele sobe para o profissional de um time, e é a primeira vez que inclusive ele inicia entre os titulares. Volto a dizer,
né? Ele ficou cerca de 60 minutos em campo, deu uma assistência, né? Foi bem no momento que foi acionado, conseguia, por exemplo, segurar, né, os zagueiros do Criciúma, tanto que quando ele acaba sendo substituído, o Inter perde totalmente o controle do ataque, porque não tinha mais nenhum cara para reter bola, e nem no banco de reservas tinha também essa opção, mas enfim, né, foi um jogador que fez uma boa partida na medida do possível. E o Bruno Henrique também contou exatamente esse bastidor de toda a transição, de como que os mais experientes, inclusive, estão ajudando ele. Na entrevista, o técnico Eduardo Cudê, inclusive, ele falou uma frase que foi bem importante, tá? E aí dizendo assim, ó, num tom, inclusive, de não jogar a toalha do Campeonato Brasileiro. Mas pela primeira vez ele admitiu que o Inter basicamente não tem mais, não digo chances, mas o Inter, a situação dentro do Campeonato Brasileiro para o Inter na disputa de título ficou extremamente complicado. E ele falou exatamente com essas frases. A gente sabe que o Inter tem 2 jogos a menos, mas ele disse que por tudo o que aconteceu, né, por todo o contexto que aconteceu com o Internacional, ficou muito difícil disputar o Brasileirão. E ele disse, olha, a gente ainda vai se reunir para definir o que a gente vai brigar nesse ano, mas ele disse, a gente vai brigar por algum título esse ano, mas já dando a entender, inclusive, que o Campeonato Brasileiro ficou extremamente difícil. A gente sabe, por exemplo, hoje o Inter está a 9 pontos do Flamengo. A gente sabe, o Inter tem 2 jogos a menos, né? Que é contra o Juventude no estádio Beira-Rio e contra o Cruzeiro no Mineirão. Na melhor das hipóteses, o Inter faz 6 pontos. O Inter ainda fica 3 pontos, por exemplo, do Flamengo. A gente sabe também, beleza? Tem jogo direto do Inter nesse turno contra o próprio Flamengo no final agora, inclusive, no iniciozinho final do mês de julho. O Inter enfrenta a equipe do Flamengo no estádio Beira-Rio, beleza? Pode ganhar, fica com o mesmo número de pontos. Tranquilo, isso pode acontecer. O Flamengo também pode acabar tropeçando no caminho, nas próximas rodadas. Por exemplo, já nesse meio de semana pode acabar tropeçando. O Inter diminuindo, né, a porcentagem, né, de pontos, óbvio. Caso ganhe, por exemplo, do Fluminense, tudo isso pode acontecer. Mas o caminho do Internacional está cada vez mais difícil, principalmente com esses tropeços que o Inter vem tendo pelo caminho. Não venceu Vitória, né? Tomar uma derrota no último minuto, tomar uma última derrota, por exemplo, no último minuto para a equipe do Atlético Mineiro, não vencer o Atlético Goianiense, isso antes das enchentes, lá ainda, né, no Campeonato Brasileiro, quando o Inter jogava no Beira-Rio. Por exemplo, não vencer hoje a equipe do Criciúma, já vencendo por 1-0 e deixaram tomar um empate. Então, essas pequenas coisas acabam deixando realmente distante o Inter do título do Brasileirão. E aí a grande informação da noite que eu acho que ninguém esperava. A gente já sabia que o Hugo Malo poderia deixar o Internacional, era uma informação que a gente tinha, que ele ia fazer agora nessa semana aí para a Espanha para o julgamento, e após isso o Inter ia tomar a decisão. Mas a princípio o Inter já tomou a decisão. O Hugo Malo não fica no Internacional e o técnico Eduardo Cudê falou isso com todas as letras, dizendo que já nesse próximo domingo o Hugo Malo não é mais jogador do Inter, o jogador inclusive já está fazendo a sua mudança da sua família do Brasil para o lugar aonde ele for jogar, tá bom? O Hugo Malo não fica no Internacional mesmo após o julgamento que ele tem na Espanha, tá bom? E aí ele inclusive dando esse bastidor, que hoje ele optou pelo Igor Gomes, primeiro, porque era a única opção que ele tinha para a lateral direita, né? Porque o Fabrício Bustos ainda tem dores na região da bacia e por isso não jogou o jogo de hoje. E aí, sem agora o Hugo Malo, o Igor Gomes é a terceira opção no Internacional. E ele diz que já está dando ritmo para o Igor Gomes exatamente por causa da saída, por exemplo, do Hugo Malo. E a gente sabe que o Bustos também é um jogador que pode deixar o Inter, ou seja, o Inter pode perder os seus 2 laterais direitos ainda dentro desta janela de transferências. Vai ser inclusive inclusive legal de perceber o que o Inter vai fazer, que reposições que o Inter vai trazer para a lateral direita, ainda mais que a janela de transferências está para ser reaberta, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais essas informações, valeu, falou e fui!